Olá, professora. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que a senhora vai estar vendo esse vídeo, mas eu faço parte do grupo composto por Bruna Larissa, por mim, Danilo Almeida, Eduarda Joana, Luana Carla e Maria de Fátima. Nós optamos por falar sobre o projeto de lei 191/20, que fala a respeito da exploração das terras indígenas, que regulamenta a exploração dos recursos minerais hídricos e orgânicos em reservas indígenas. E aí nós vamos falar um pouco dos pontos positivos e um pouco dos pontos negativos também. Bom, os pontos positivos na realidade são pintados como pontos positivos, mas na realidade nem é tão positivo assim. Um dos pontos positivos é que toda a energia produzida a partir da exploração das terras indígenas, os indígenas poderiam utilizar 0,7% de toda a energia produzida, a partir dessa exploração. E é um valor muito pequeno. Um outro ganho dos indígenas é em relação ao gás produzido, ao gás natural, e o petróleo, a produção de petróleo, que é liberado para os indígenas cerca de 0,5 a 1% dessa produção é liberado para os indígenas, o que também é um ponto dito como positivo, mas nem é tão positivo assim. A respeito da exploração de recursos minerais, o retorno para os indígenas donos daquela terra onde acontece a exploração seria cerca de 50% do valor obtido através dessa exploração. Um outro ponto positivo é que os garimpos só podem acontecer com a liberação dos donos dessa terra. Também é um ponto dito como positivo, mas na prática isso pode não acontecer. E na realidade a gente vê muitos casos de que não acontece. As pessoas simplesmente invadem as terras indígenas e fazem o garimpo da forma que quer, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma fiscalização. Eles têm meio que essa liberdade justamente pela falta dessa fiscalização que não acontece. E aí também dá liberdade para os próprios indígenas a realizarem esse garimpo, essa garimpagem. Eles podem realizar o garimpo nas suas próprias terras ou fazer algum tipo de parceria com outros não indígenas para que eles possam ter uma liberdade através desse consentimento para fazer o garimpo nas suas terras. Além disso, também é de liberdade dos próprios indígenas que fazem parte daquela terra estabelecer os seus usos e os seus costumes para aquelas pessoas não indígenas que entrarão ali naquela terra com o consentimento deles, na teoria. Então eles poderão falar para eles, dizer, repassar os seus costumes, a sua forma de se vestir, enfim, seus usos e seus costumes ali, e estabelecer sobre aquela pessoa visitante não indígena que estará ali adentrando em suas terras, para que esses possam se vestir e realizar os seus costumes da mesma forma que os povos indígenas daquela terra. Isso é, lógico, de acordo com o consentimento dos indígenas, até porque nem todos os indígenas fazem uso disso por causa dos que os seus costumes, os seus rituais, as suas formas, os seus cânticos, enfim, as suas tradições, nem todos os povos indígenas podem dar essa liberdade para aqueles não indígenas participem dos seus rituais sagrados e tudo mais, ou se vistam, se pintem de alguma forma assim. Então, não é todos os povos indígenas que poderão atribuir seus usos e costumes para os outros, até porque eles não fazem parte do meio, eles não são indígenas, eles não fazem parte, e aí seria até uma questão de apropriação cultural, e por isso não é tão utilizado por todos os povos indígenas, e é bom que isso fique a partir de um consentimento, de uma liberdade que eles tenham para escolher se fazem isso ou não. E aí, diante de tantos pontos positivos, vêm os pontos negativos. O principal deles é que esse projeto de lei considera, atribui, exerce a longo prazo uma descaracterização, a morte aos indígenas pela descaracterização dos seus territórios. Então, eles, na teoria, é tudo muito lindo, tudo muito prático, tudo muito livre para os indígenas escolherem se querem ou não que a exploração ocorra nas suas terras, mas na prática isso não acontece tanto. E aí vai ocorrendo essa descaracterização, essa perca dos territórios.
né? Sem falar nos impactos ambientais que toda a exploração, através dos rejeitos, né, que sobram a partir da exploração do ouro, por exemplo, esse rejeito não é usado em lugar nenhum, ele não vai para lugar nenhum, ele simplesmente é liberado no ambiente e é isso. O impacto, então, através dessa exploração é um impacto absurdo, né? Mesmo por trás de todas essas regulamentações é necessário, né? Esse projeto diz que é necessário um técnico que vá ver a disponibilidade da exploração daquele território, se é viável ou não. Mas aí isso acontece na teoria. Na prática, as pessoas não vão contratar técnicos, não vai ter essa fiscalização para que técnicos se disponham a ir nesses territórios para fazer essa análise se é realmente viável explorar ou não. Eles simplesmente vão explorar atrás dos recursos que eles querem, atrás de um retorno financeiro a partir da exploração daquele território que não é deles, é de fato dos indígenas. Bom, como a segunda parte do estudo dirigido, a gente precisa falar um pouco sobre alguma empresa, algum produto que venha trazer algum tipo de amizade com o meio ambiente, que na realidade não, quando a gente vai verificar a veracidade das informações passadas de um produto como dizendo ser super amigo do meio ambiente, produzindo vários conteúdos, várias informações acerca de sustentabilidade, mas quando a gente vai olhar o produto em si, ele não é tão sustentável assim por ter alguma coisa em algum material, por exemplo, na sua composição, que não tenha nada relacionado com a amizade ao meio ambiente. Na realidade, através desse produto, através dessa composição, pode de alguma forma agredir diretamente o meio ambiente. Então é meio que uma amizade falsa. E toda essa amizade falsa é apenas para atrair o consumidor, apenas atrás de algo lucrativo para a empresa através daquele produto, e aí se escondem através da ideia da sustentabilidade, de um cuidado com o meio ambiente que tem sido muito atual e relevante nos dias de hoje. Porém, é sempre necessário a gente verificar se realmente aquela empresa, aquele produto cumpre aquilo que os rótulos estão dizendo acerca da sustentabilidade. Como exemplo dessa prática, inclusive não foi colocado no trabalho escrito, mas a gente pode citar aqui no vídeo, é a respeito da empresa Fiat, que fez o maior alarme, o maior comercial, várias produções, né, apresentações de um produto chamado Super Pneu, pneu super verde, que dizia ter uma alta durabilidade e diminuiria o consumo de combustível, mas quando foi analisado, pesquisado, na realidade o seu uso, o seu descarte não conduzia com aquilo que foi apresentado, nem muito menos a sua produção. Por isso eles tiveram que tirar todos os comerciais, toda a propaganda feita em cima disso, fazer as alterações necessárias para que pudessem passar aquilo que era realmente a verdade e não colocar um produto e vender como se fosse um produto super sustentável, quando na realidade não estava sendo nada sustentável. E isso é o que realmente significa maquiagem verde. É expor um produto com o discurso de que é sustentável, mas na realidade não tem nenhum aproveitamento sustentável, não tem nenhuma origem sustentável. Fica claro então que empresas que têm essa prática não estão nada preocupadas com o meio ambiente ou com os danos que poderiam ser causados no meio ambiente. Eles só enxergam o meio ambiente como um recurso de uma fonte de riqueza. E o que vai acontecer com ele pouco importa. O que importa é o lucro que o meio ambiente pode trazer para as próprias empresas através de produtos com esse discurso de sustentabilidade.